Aí nós teríamos que ver também, por indispensável, quais são as penalidades previstas para os servidores estatutários da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Estatuto impõe lá no artigo 291 o que são penas disciplinares. A primeira delas é a de advertência, por ser a mais leve. Depois a segunda é de repreensão, a terceira de suspensão. Essa suspensão não pode passar de 90 dias. Ainda prevê no inciso 4º a pena de multa. No inciso 5º, a destituição de função. O inciso 6º, a mais grave delas, que é a demissão do serviço público. E a última, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou seja, o servidor, mesmo aposentado, corre o risco de perder o cargo. Mesmo que ele esteja já, como eu disse, de chinelo já, ele ainda pode ser alcançado pela lei. Ou seja, ele pode ser cassado a aposentadoria dele ou a disponibilidade. A lei também estabelece quando que cabe a pena de advertência, quando que cabe a pena de repreensão, quando que cabe a pena de demissão. Evidentemente que somente nos casos mais graves a pena de demissão será aplicada. E eu vou deixar por último aqui para abordar junto aos senhores a respeito do processo administrativo. Me permito que eu possa ler aqui o que diz o artigo 306 do nosso Estatuto, que trata do processo administrativo, inclusive da sua revisão. O capítulo 1º trata da apuração de irregularidade. E o artigo 306 reza o seguinte: a autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público estadual ou de faltas funcionais é obrigada, sob pena de se tornar corresponsável, a promover de imediato a sua apuração. Então, ou seja, toda autoridade que tiver conhecimento no exercício do cargo de alguma irregularidade, ela deve imediatamente instaurar processo ou sindicância para apuração desse fato. A apuração poderá ser efetuada através de sindicância, como condição para imposição de pena, e pode também ser apurada já diretamente através de processo administrativo. Normalmente a gente instaura o processo administrativo quando a autoria é confessada ou ela está documentalmente comprovada no processo. Daí não há necessidade de se instaurar a sindicância. A sindicância seria uma espécie de investigação preliminar, para verificar se realmente aquele ato é irregular ou não. E mais, no processo de sindicância, incumbe única e exclusivamente a comissão de sindicância, a qual é formada por 3 funcionários efetivos, sendo um deles já desde logo na portaria que designa essa comissão, indicado como presidente, e por sua vez o presidente indicará um dos membros que será o secretário. Essa comissão não vai julgar, essa comissão de sindicância, diferentemente do processo. Essa comissão de sindicância, ela tem apenas que relatar ao seu superior se o ato é irregular, aquele ato que foi investigado ou não. E caso seja irregular, quais foram os dispositivos que foram violados. Então, essa é a única obrigação, ela não vai propor penas. O que ela pode, o máximo, é entender que é necessário a abertura de processo administrativo também. Então, ela, primeiro, tem que dizer se o ato é irregular ou não. Se irregular, quais foram os dispositivos do Estatuto que foram violados. E se é necessário ou não a abertura de processo administrativo. É evidente que se tiver que impor sanções, vai ter que abrir o processo administrativo, para que se assegure ao funcionário a mais ampla defesa, que é uma garantia não só do Estatuto, mas como também constitucional. Rapidamente também pretendo dar aos senhores uma visão do que é o processo administrativo. Quem é que tem competência para instauração do processo administrativo? O artigo 314 do Estatuto estabelece que são competentes para determinar a instauração do processo administrativo os secretários de Estado e os diretores autônomos. Leia-se aí diretores autônomos, como no nosso caso, aqui na universidade, o reitor. Diz também o artigo 315 que quem promoverá o processo é uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta de 3 funcionários efetivos de alta hierarquia funcional. Essa comissão aí designada pela autoridade, no nosso caso o reitor, ela é composta também, tal qual a sindicância, de 3 funcionários efetivos. Aqui fala de alta hierarquia funcional, que é para não haver aí ofensa à hierarquia no serviço público. Por exemplo, não pode você colocar um professor que tem mestrado ser investigado numa comissão que tenha professores que não tenham, no mínimo, mestrado. Ou seja, a comissão tem que ter uma hierarquia que seja igual ou superior à daquele que está sendo investigado. Por isso que fala de alta hierarquia funcional. O processo administrativo deve ter início
no prazo de 3 dias, diz o artigo 316, contado da designação dos seus membros, ou seja, contados a partir da portaria. E está concluído no prazo de 90 dias. Então, o prazo é 3 dias para iniciar a partir da portaria e 90 dias para terminar. Esse prazo de 90 dias pode ser prorrogado por mais 30, 60, não pode ultrapassar jamais o prazo de 180 dias, que seria o dobro. Na sindicância também, ela também tem um prazo. 3 dias para iniciar, através da portaria, da designação dos seus membros, e 15 dias para encerrar. Veja que o prazo é bastante exíguo. Normalmente a gente acaba pedindo a prorrogação desse prazo, que é muito rápido, o prazo de 15 dias para encerrar uma investigação. Já o processo administrativo tem um prazo de 90 dias.